Olá, queridas almas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui bem, né, doutora Adão? Almas queridas, estamos muito bem, graças a Deus. Estou aqui com a doutora Dora Martins. Que alegria, né, meu querido Pois é. Dononato? Oh, muita alegria, muita vontade de viver. Vontade mesmo, né? E o que traz hoje para nós aí, irmão? Opa, meu querido, olha só, nós temos uma questão aqui um pouco delicada, né? E esperamos que compreendam os assuntos que às vezes... O que será? Eu queria avisar para as pessoas que eu venho aqui fazer o programa, quem primeiro recebe o material é a doutora Dora. Eu venho aqui totalmente no escuro, né? Então, veja, vamos lá, vamos encarar. Bom, é de uma alma querida feminina e ela diz o seguinte: acompanho há muitos anos o programa pela rádio, gosto muito. Sou espírita e viúva há mais de 15 anos de um marido que era, desculpa o termo, meio galinha. Antes de se casar comigo, engravidou uma menor e teve que se casar com a menina. Durante o casamento, ele me traiu e me separei por um tempo. Espera um pouquinho. Ele teve que se casar com a menina? É. Antes E de durante o conhecer ela. casamento me traiu. É. Traiu a ela como? Estava casado com a menina ou com ela? Antes de se casar comigo, engravidou uma menor, Sei. antes. Aí teve que se casar com a menina. Aí depois, durante o casamento, ele me traiu, quer dizer, ele se separou, deve ter se separado dela, né? Sei. E durante o casamento com ela, ele me traiu. E me separei por um tempo. E neste intervalo de separação, ele teve um filho com outra pessoa, que ficou com a mãe. Então ele teve um filho antes, traiu ela durante o casamento, e depois que ela voltou com ele também já tinha um filho com outra pessoa, certo? Como ele enfrentou o desafio que eu falo sempre, né, de desejo e vontade. Sim. Vontade é fazer a vontade de Deus. É ele respeitar uma mulher. Promete amar e respeitar até que a morte o separe? Sim. Ele vai ter desejo por outras mulheres, mas precisa suportar isso e deixar. Chega para lá. Sim. E ele não conseguia, né? Uhum. Depois disso, voltamos a morar juntos. E olha só, e ele veio a falecer. Depois de viúva, nunca mais tive nenhum relacionamento. Então, olha só, ela então é viúva, tá? Depois disso, voltamos a morar juntos. Nunca mais tive nenhum relacionamento. E peço que vocês me ajudem a entender o que acontece comigo. Quando consigo dormir, eu sonho várias vezes tendo relação com este falecido marido. Falei que era meio, né? É tão real quanto era de verdade. Durante esse sonho, eu gostava do que estava acontecendo, mas quando acordo, não gosto do que aconteceu. No caso, quando acordava, não gostava do que aconteceu. Eu até troquei de colchão de casal, que era nosso, por um de solteiro, pensando que tinha energia dele no colchão. Isso que acontece comigo é obsessão do meu falecido marido? O que precisa fazer para isso não acontecer mais? Agradeço por me entender neste assunto delicado, mas que me deixa muito intrigada. Por isso peço que não falem meu nome. Claro, a gente aqui não fala nome quando vocês pedem. Se der tempo, peço que falem sobre insônia, que infelizmente eu sofro muito com isso. Então, como nós dissemos, o assunto é um assunto delicado, relacionado à sexualidade, sexo entre os espíritos, encarnados e desencarnados, né? Olha, minha querida, eu quero que você preste atenção no seguinte: vamos admitir que eu fosse um espírito e quisesse, como um obsessor, ter uma relação com você. Muito simples, era só chegar perto de você e olhar na sua cabeça, ver a sua imagem interna e fazer em mim uma imagem do seu marido. Eu ia aparecer como se fosse o seu marido. Aí você ia concordar. Então o que você tem que começar a fazer? Isso que eu estava falando agora há pouco. Está entendendo? Desejo e vontade. Você não tem mais nada, então agora vê se você consegue transferir essa energia para o espiritual. Pensa no seu marido, pensa em qualquer outra energia que você possa ter desse tipo de relacionamento e inspira, fazendo uma
uma espécie de transmutação dessa energia para uma energia espiritual, subindo essa energia da base da sua espinha para o alto da sua cabeça e saindo da sua cabeça como se fosse luz. E é uma coisa interessante, você realmente está com problema nesta área, porque eu estou aqui falando com você e está me dando tontura. Por quê? Porque ao falar com você, eu já estou como que criando problemas para a turminha que toma conta de você. Fica sendo muito fácil dominar você. Como eu disse para você, se eu fosse obsessor, era só chegar perto de você e assumir a figura do seu marido. Pronto, você já ia ficar fazendo as coisas que eu queria. Entendeu? Uhum. E é assim que eles fazem. Veja a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Eles interferem em nossas vidas mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, eles dirigem vocês. Então, dirigem vocês, né? Você não vai se entregar a qualquer homem, mas se entregaria ao seu marido. Então é muito simples, é só chegar do outro lado e fazer de conta que é seu marido. Muito interessante, doutor Adão. Aparecer Muito com a imagem deles. É assim que eles fazem. Muito interessante mesmo. Essa avaliação aí, porque, via de regra, de primeiro a pessoa pensa, é o meu marido. Quer dizer, ela pensa, colocou a obsessão do meu marido. Então, quando eu falei via de regra, o que eles fazem, né? Que eles vêm e aparecem com a figura do seu marido, aqui vem a vibração de quebrar a mesa aqui do estúdio. Eu estou como que mostrando o que eles fazem, né? É como se tivesse aí, cala a boca, velho chato, fica dedurando a gente aí. E ela vai pensar, você vê, ela falou, é obsessão do meu marido e tal. Então, de cara, ela pensa que é o marido dela. Agora, da forma que pode acontecer, como o doutor Adão ressaltou, pode justamente ser outro tipo de obsessão, tá? Não necessariamente vinda do seu marido, tá? Sim. Embora Kardec, né, doutor Adão, ele não fala muito sobre essa questão relacionada à sexualidade, entre os espíritos, encarnados e desencarnados e tal, mas no livro dos médiuns, questão 74, fala assim, que muitos espíritos vivem como se estivessem vivos, não é isso? Sim. E eles mantêm esse interesse, esses desejos físicos, né, como se estivessem vivos. Então eles podem sim fazer com que isso possa acontecer. Acoplar, né, simplesmente o desencarnado. É interessante, Dora, que esse programa está virando um programa de desobsessão, viu? Né? Mas, então aqui, viu? Em toda parte, né, doutor Adão? Então, olha só, doutor Adão, isso que ele coloca, né? Porque eles se acoplam, né? Sim. No chakra genésico do encarnado, não é isso? E para quê? Para satisfazer aquela situação que ele ainda mantém de desejos de todo tipo. No caso aqui seria o desejo sexual. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec realmente, os espíritos, colocam que existe essa situação sim. Tá? O que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer, na verdade? O quê? Vai dormir? O que tem que fazer para dormir? Ela fala de insônia também, né? Então, tem que rezar. Sim. Né? Orar e vigiar sem cessar. Então, procure saber bastante sobre insônia. Nossa, como isso aparece no consultório, viu? Insônia é um dos maus, realmente, dos males que está... Muitas pessoas nos procuram o Senhor, e jovens, crianças, olha, impressionante, jovens de 12, 13, 14, não é só adulto, não. Exatamente. Muito preocupante a questão da insônia. E as pessoas querem tomar o quê? Remédio, né? Doutor Adão? Querem tomar remédio. Como se remédio fosse é mais fácil, é uma pílula mágica, né, minha querida? Então, você, com relação a isso, você acorda. Nossa Senhora, daqui a pouco eu vou ficar incorporado aqui, viu? Não vai não. Olha só, fiquei doutor Adão. incorporado, mas em centro espírita eu vou ficar incorporado em estúdio, né? Não vai não. Olha só, doutor Adão, falando sobre a insônia, nós vamos falar depois da insônia, primeiro falar a respeito dessa questão, mas já que o doutor Adão colocou de insônia, doutor Adão, a pessoa já deve se preparar com relação à insônia logo quando acorda ou quando não dorme. O que é? Já fazer meditações, né, doutor Adão? Exato, deve se preparar
para a insônia durante o dia, quando está bem acordado. Exatamente. Está bem acordado. Tem que ter objetivos na vida. Exatamente, fazer uma relação de situações positivas, Isso. sabe? E coisas simples, é o beabá de cada dia. Qual que é o beabá? O beabá. Dormir E a com outra coisa também importante é estudar a respeito do assunto. Quanto mais você sabe, mais você se informa, mais você vai levar isto para o plano espiritual, Sim, para o seu sono. sim. E você relaxa antes, faz sua oração, você faz, não coloque filmes, televisões antes de ligar, é o beabá de que todo mundo deve seguir. 2 horas antes, alimentação, questão, tudo isso. São coisas que as pessoas querem que mude, né? Querem acabar com a insônia, mas querem de maneira mágica. E não é nada mágico, exatamente. né? Você falou bem, maneira mágica, né? Doutora Adão, nós vamos ter que chamar o intervalo, porque nós não falamos nada ainda sobre o E e-mail. para onde é que o intervalo foi? Intervalo, vem para cá, vem para cá. Pessoal, fique para o segundo bloco, porque nós vamos voltar ao assunto da sexualidade entre os encarnados e desencarnados, porque temos muito o que falar. Então, nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já. Fique conosco.